Olá a todos e bem-vindos ao podcast IFA Talks e ao nosso quarto episódio. Obrigada por dispensarem um pouco do vosso tempo para nos ouvir. O meu nome é Joana Fernandes e sou secretária do GIFA. Vou ser a anfitriã deste episódio. É a minha estreia, confesso. Espero estar aqui à altura neste papel. Não vou dizer como entrevistadora, porque vamos tornar isto uma conversa. Vai ser algo mais leve. Uh, mas, no entanto, também é um prazer enorme começar este episódio e esta minha estreia com alguém com quem eu me identifico e que gosto muito, que é a Mariana. Tenho então comigo a fisioterapeuta Mariana Rosa, que para além de fisioterapeuta, a Mariana é filha, é irmã, mãe, esposa e fundadora e responsável pelo programa Aquamãe. E para mim, sou suspeita, mas não há mesmo melhor pessoa para fazer este cruzamento entre estas duas áreas. A principal, a que nos une, que é a água e a fisioterapia aquática, mas depois juntar aqui a saúde da mulher. Portanto, olá Mariana, obrigada por teres aceito aqui o nosso convite e por estás aqui a querer conversar um bocadinho comigo e connosco e a partilhar o que tu tanto sabes, que és mesmo um peixinho na água. Obrigada, Joana, eu pelo convite, também é uma estreia para mim e sinto um enorme privilégio por ter sido a quarta pessoa a vir falar Olá, és a nesta nossa vossa iniciativa. primeira convidada. Ah, Para falar obrigada. assim de áreas mais diversificadas da fisioterapia aquática. Sim, até agora já ouvi todos, e tenho gostado muito daquilo que têm trazido, os temas que têm trazido e da visibilidade que estão a ter esta área, que para mim é tão querida também. Sim. Bom, Mariana, obrigada. Escrevi-te aqui um bocadinho, não sei se escapou aqui alguma coisa, mas acho que estes são os teus grandes papéis, ou um dos grandes Uhum. papéis principais que tu tens na tua vida. Há assim mais algum que queiras acrescentar? Disseste os papéis todos Todos, então, boa. com os quais eu me identifico, mas tenho muitas áreas assim a brotar. Eu acho que sou uma pessoa muito irrequieta e criativa, mas por outro lado também assim um bocadinho mais romântica e sonhadora, e isso acaba por se refletir não só na minha relação com os outros, mas também no meu trabalho. Uhum. É isso mesmo, Mariana. Sabes que quando, falando um bocadinho de forma pessoal, para também quem nos está a ouvir te conhecer um bocadinho e dando já aqui uma introdução, eu acho que quando eu penso em ti, e nós já tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente e de te sentir, acho que isso, a palavra sentir, eu vou reforçando ao longo do tempo, porque é mesmo isso, é de sentir, e mais tarde podemos falar um bocadinho sobre esta questão de porque é que nos reencontramos. Mas eu quando penso em ti penso em movimento e em fluidez, realmente como se fosse água, é mesmo engraçado, mas um movimento e uma liberdade que nos ampara, não sei explicar da melhor Uhum. forma, espero estar a ser explícita, mas é um movimento que nos dá apoio e que nos suporta, porque quando eu penso em Uhum. ti, Uhum. penso nestas características todas. Olha que bonito, nunca tinha pensado nisso, mas sim, é como se fosse uma contenção que não nos limita, e é aquilo que a água também nos dá. É mesmo isso, é essa fluidez que tu transmites. E mais, fala-nos mais um bocadinho de ti assim de forma mais pessoal. Mais informal. Então, olha, eu sou de uma aldeia pequena, perto de Leiria, e nasci numa aldeia muito pequenina, mas com uma família muito grande. E essa vivência, ter crescido no meio de muitas relações, e o facto de também ter sido escoteira durante muitos anos, e o facto de estar numa família que viaja muito frequentemente, há assim um vício muito grande em viajar, deu-me esta noção de pluralidade, de, de a facilidade em estabelecer relações e também uma grande capacidade que eu considero ter de empatia, e de conseguir adaptar-me também a diversas situações. E acho que isso fez de mim ter estas características que eu também valorizo. Eu saí também cedo, vim estudar para Lisboa, tirar o curso de fisioterapia por exclusão de partes, ou seja, fisioterapia não era bem aquilo que eu queria, mas também não sabia o que é que queria ser na vida,
e acabei o curso com a certeza que não queria ser fisioterapeuta, não gostei nada da experiência de estágios que tive, Olha, mas na verdade houve uma oportunidade para começar a trabalhar numa piscina logo, no quarto ano de faculdade, que nós já começávamos a trabalhar nessa altura, e eu achei que aquilo era um bocadinho fora do cenário habitual que nos apresentavam em clínica e arrisquei. E comecei a trabalhar, hum, sobretudo em intervenção em grupo, com a população mais idosa, e apaixonei-me pelo impacto que o meu próprio trabalho conseguia ter na qualidade de vida daquelas pessoas, e pronto, e a partir daí fui desenvolvendo. Portanto, abriu-se uma porta, naquilo que eu achava que não iria acontecer. Portanto, e tudo na minha vida tem surgido um pouco, tem sido assim. tem sido assim, sim. Ou seja, parece que a fisioterapia escolheu-te um bocadinho e se calhar a vida vai escolhendo algumas coisas por ti. Sim, sim, tenho vivido um bocadinho sempre a dar resposta imediata, a necessidades e com improviso, mas acabei por descobrir, isto para dizer que acabei por descobrir prazer numa área diferente, e não tão convencional, provavelmente, e não tão reconhecida. Portanto, eu acho que cada uma de nós consegue encontrar sempre alguma área em que consegue desenvolver o seu talento, e ter algum benefício para a sociedade. Sim, sem dúvida. Para quem nos está a ouvir, para não perderem esta e estiver assim um bocadinho mais desamparado, não perderem a esperança e porque também há sempre caminho. E tu é mesmo isso, Marina. Eu considero-te muito fluida também nesse sentido. Estavas a falar da parte da empatia e de conseguires encaixar em várias coisas. Acho que é mesmo essa tua característica de seres fluida como a água. Sabes que eu fui pesquisar um bocadinho e no teu Instagram, para quem não segue a Mariana, tem o Instagram, Aquaman, e tu dizes uma coisa muito bonita que eu queria tentar perceber contigo, de forma aqui introdutória, se ainda é esta a tua vontade. Então dizes tu assim: um, cresce em mim a vontade de ajudar mais mulheres a acreditar nelas próprias e nas suas capacidades fenomenais de trazerem bebés ao mundo, de uma forma saudável, física e emocionalmente. Ainda é esta a tua vontade? Sim, é uma das Sim. minhas missões. E tu já escreveste isto há 3 anos. Ah, foi? Podia não ser já, podia ter alterado, e tenho sempre esta humildade de poder permitir alterar sempre pontos de vista, e tenho alterado muitos. Tenho mudado muito, às vezes, a forma de abordar até as famílias ou as mulheres que me têm procurado, mas sim, essa é assim um desejo grande latente, que é um pouco invisível no trabalho que eu faço, mas que em cada sessão que planeio, ou cada trabalho em grupo ou individual, está sempre presente. Claro. Esta, sim, a gravidez é sempre um período de vulnerabilidade, mas também uma janela de oportunidade em que as mulheres conseguem perceber a capacidade que está a gerar, em que estão a viver, as capacidades que têm, e uma oportunidade também para elas aumentarem um pouco de autoconhecimento, que se vai, um, que vai permitir que elas desenvolvam a sua autoconfiança, e que vai ser muito impactante na forma como elas até vão viver o seu pós-parto e como vão poder também vincular-se com aquele bebé. Portanto, é um trabalho que vai ter uma repercussão a longo prazo. Não, e por isso é que é tão gratificante. Quando nós pegamos numa grávida, estamos a cuidar de duas vidas e a impactar a saúde daquela criança e a forma como ela vai nascer também. Sim, a verdade é que tu não cuidas só da mãe, não é? Também estás a cuidar do bebê, e de quem está a Uhum, acompanhar também a grávida, que isso é muito importante. Tu focas-te muito nessa questão de não focar só o cuidado na grávida uhum. e termos a atenção em todo o contexto familiar. Isso é muito bom, Mariana. Um, Falaste, sendo aqui um bocadinho, falaste que a água apareceu quando tu fizeste um estágio de quarto ano. Quando é que, ou seja, aí tu já começaste a perceber as vantagens e o quão benéfico era e ser aqui um bocadinho fora da caixa, quando é que surge então a oportunidade de tu juntares estas duas áreas, a água com a saúde da mulher? Uhum. Eu comecei a trabalhar logo numa IPSS que alugava uma piscina de um ginásio grande em Lisboa,
e eu passava a maior parte do meu trabalho nesta atividade aquática. Era sobretudo população com doenças reumáticas, era muito heterogénea a população, não eram só idosos, eram sobretudo idosos, mas também tínhamos pessoas jovens. E ali deu-me muita experiência de perceber como é que era a capacidade de adaptação, o padrão do movimento e o impacto a longo prazo que eles tinham. Eles tinham programas de 12 semanas e eu conseguia mesmo perceber os benefícios que existiam. Depois foi convidada a apresentar um projeto de implementação de hidroterapia, de fisioterapia aquática numa piscina municipal do Conselho de Vila Franca de Xira, e nesse projeto eu tive que incluir não só as classes de grupo, e nisto percebendo o que é que poderia existir, como a reeducação postural, as classes para grávidas também, foi aí que eu comecei a criar esta ligação, mas também a intervenção individual, e nessa altura tive um apoio espetacular da Lena, porque fui daquelas que ligou às 7 da tarde a perguntar: Lena, preciso apresentar um projeto, dá-me luzes, tal como um dia tu também me ligaste a perguntar como é que podias trabalhar com bebés. Sim. E esta generosidade permitiu-me a mim também perceber quais eram os valores que se praticavam na altura, o que era razoável estar a expor, fazer um projeto do zero, mas acabei por lançar a hidroterapia naquela piscina, e mesmo depois de eu ter saído, continuou, portanto fiquei muito orgulhosa disso. E depois apresentei um projeto que se chamava Hidromamãs nessa piscina e pensei, eu já trabalhava nas termas do Estoril na altura, e pensei, por que não apresentar também um projeto que ligasse a saúde da mulher, que respondesse às grávidas que procuravam, às vezes hidroginástica, mas não se sentiam muito seguras a fazer só hidroginástica, ou que queriam ser acompanhadas por alguém. Não, elas não queriam só fazer exercício adaptado, elas queriam fazer exercício específico para elas. Elas queriam estar num grupo só com grávidas, queriam E outras necessidades, identificar-se. então, não é? Sim, sim, sim. E apresentei esse projeto nas Termas do Estoril, e é o projeto Aquaman que cresceu nestes 10 anos. E foi um projeto que começou só na água, mas que depois fui juntando o pós-parto, fui juntando a intervenção no bebê, a massagem do bebê, a osteopatia, fomos juntando também a preparação para o nascimento, fomos crescendo em equipa multidisciplinar, que fez o que é o projeto hoje, que é um projeto com uma equipa de diferentes áreas: medicina tradicional chinesa, nutrição, psicologia, consulta de amamentação, mas a grande motivação das pessoas a escolherem é a água, elas vêm pela água. Claro. É muito gratificante aquilo que tu fazes, Mariana. Tu estás a fazer de uma forma muito simples, né? Parece que é muito fácil, mas as coisas não são, não são assim tão fáceis, não é? Se tiveste de começar um projeto do zero e que acredita que agora se calhar até podemos ter, e temos outras facilidades, não é? Mas certamente tu terás tido as tuas dificuldades e recorreste à Lena, e muita gente recorreu à Lena, porque realmente a Lena é aqui a nossa mentora. Para conseguires montar o teu projeto do zero, e muitas dificuldades tiveste, e estamos a falar de 10 anos de construção, não é? A Aquaman Uhum, agora uhum. tem um nome e um peso grande, e ainda bem, e é merecido, e deves ter muito orgulho nisso, mas realmente estes 10 anos certamente foram marcados por algumas dificuldades. Queres expor algumas que possas ter sentido? Sim, eu tive muitas inseguranças. Primeiro, só o facto de Claro, não ter formação em saúde da mulher. Eu tive que fazer sim, formação, fui para a pós-graduação em saúde da mulher. Na altura não falava nada de água, portanto eu tive que fazer um caminho paralelo, e que é um caminho extenso nas duas áreas, de fazer formação em saúde da mulher, toda aquela linha de formação, e formação em hidroterapia. E nenhuma destas formações cruzava as duas áreas. E depois não haviam as redes sociais que existem hoje. Eu tive que visitar consultórios, entregar panfletos em mão, eu tive de ir aos centros de saúde, visitar os médicos de família para explicar o projeto, e recebia zero pessoas passado um tempo. Então eu comecei a receber mais, comecei a tentar perceber, e até passando questionários de avaliação, perceber onde é que as pessoas, o que é que eu estava a fazer que pudesse estar a falhar, qual era um meio de comunicação mais eficaz. E acabei por perceber que o passa-palavra estava a ser mais eficaz, mas passei
muitos anos a ter 3, 4 pessoas nas aulas, não tinha mais do que isso. E além disso, ainda havia uma grande insegurança de enviar grávidas para a água, ainda havia um grande estigma, não havia muito Era desconhecido, não é? conhecimento sequer em relação aos efeitos. Era desconhecido, primeiro era desconhecido o exercício, portanto ainda Exato. se pegava um bocadinho nas grávidas com pinça. As grávidas que faziam exercício, ainda se falava um bocadinho dos riscos associados ao exercício, que é Exato. Quanto mais completamente o na contrário água, de não é? hoje. Ah, Quanto mais na água, aqueles medos todos de ruptura da bolsa na água, infecções na água, pronto, e então ter este trabalho todo de investigação para ter segurança no meu próprio trabalho, mas também podê-la demonstrar aos outros, foi um trabalho também penoso. sim, é isso mesmo, porque eu acho que, trazendo aqui um bocadinho para a atualidade, e tu tocaste ali num ponto que eu queria falar da parte da formação, só que o que eu vejo, e contra mim falo também, eu acho que nós jovens às vezes queremos as coisas muito rápidas, não é? E não sei se pelo que estamos a viver agora, portanto, esta mensagem que estás a passar e que estamos a tentar passar é que realmente as coisas demoram, dá trabalho e temos que ser persistentes e que todos nós passamos por essas dificuldades. Eu também as senti e ainda sinto, há um caminho para o fazer. Costumo dizer que nesta área, na pediatria também, e buscando agora aqui um bocadinho, buscando a corda para o meu lado, eu acho que é um caminho longo e que se demora a crescer, mas eu costumo dizer que ainda bem que é assim, porque conseguimos saborear muito melhor as nossas conquistas e perceber também as necessidades e irmos crescendo enquanto profissionais. Portanto, acho que ainda bem que se E demora um bocadinho a sim, conseguir as coisas. desculpa interromper-te, Joana. E há Não, outra coisa muito importante que é, eu na faculdade fui um bocadinho habituada a trabalhar com fisioterapeutas, só com fisioterapeutas. Nós ainda trabalhamos assim em bolhas. Na altura, há 10 anos, há 12 anos, há 15, desculpa, acabei o curso há 15. Mas é muito mais fácil quando criamos sinergias e quando já aproveitamos recursos que já existem e quando criamos esta relação entre profissionais. E o meu trabalho, eu trabalhei durante muitos anos sozinha, com outros, só com fisioterapeutas, e o meu trabalho ganhou muito em ter uma equipa multidisciplinar, em ter outras pessoas de outras áreas que também faziam formação em saúde da mulher e na área também. sim, isso é muito importante, ou seja, sairmos o trabalho com outras pessoas que não são Uhum, fisioterapeutas, acho que ainda estamos muito mecanizados e uhum. temos muito a aprender uns com os outros, não é? E sair do nosso, também estamos muito fechados no gabinete, sair do nosso gabinete e fazer coisas fora, acho que isso é muito importante também. Tu tocaste num ponto importante que foi as formações. Uhum. É a minha opinião, e se calhar acho que concordas comigo, porque especificamente nesta área da saúde da mulher, nós não saímos preparados para começar a trabalhar e a intervir nesta área. Não sei se estás de acordo. Portanto, é um investimento que tu tens que fazer, é uma proatividade que tens que ter para começares a trabalhar. Falo de formações e falo também de teres contacto com pessoas provavelmente mais velhas que já trabalham na área. Portanto, para quem está a terminar o curso e é uma área que gostas da saúde da mulher, o que é que tu consideras que seja importante ou essencial para os nossos futuros colegas começarem a ingressar nesta área? A formação em Portugal tem muita qualidade. Sim, sem dúvida. E a pós-graduação na altura que eu fiz através da associação, da nossa Uhum. associação, foi um grande marco para mim, foi muito rica. Mas em termos de prática e a nível de água não tinha nada, não teve nada, eu acho que agora está diferente e em termos de exercício já tem muito mais do que tinha antes. Portanto eu acho que esse pode ser o caminho para começar a trabalhar nesta área. É preciso começar pela base de perceber o que é que existe de guidelines, de investigação, de ter raciocínio clínico, porque na água também existe raciocínio clínico, e Verdade. depois fazer as formações que se fazem em fisioterapia aquática são muito importantes para nós percebermos como é que atuam todos os princípios hidrostáticos e hidrodinâmicos na água, e consigo planear a minha intervenção se eu tiver esse conhecimento de base também. Portanto, isso será o fundamental para eu começar a trabalhar na água.
Para mim foi também muito importante observar durante muitos anos hum, as pessoas que eu ia recebendo na água, observar o trabalho dos outros colegas também, ir observar o trabalho dos outros colegas inspirou-me bastante. Um, e eu fiz todas as formações que o grupo de interesse tinha em meio aquático, mas a primeira grande formação que me saltou fora da caixa foi a formação em Watsu, porque eu fui fazer às Termas de Sangemil, portanto o curso do Watsu foi aquele em que me abriu um bocadinho as portas para aquilo que não era só a fisioterapia aquática, e foi o primeiro curso onde eu tive contacto com colegas que não eram fisioterapeutas, foi muito inspirador, depois acabei por fazer também os outros níveis. E depois comecei a consumir alguns cursos que não eram específicos só para fisioterapeutas, mas que me enriqueciam bastante. Eu fiz sobretudo com terapeutas aquáticos fora de Portugal. Eu fiz uma formação com um fisioterapeuta israelita de terapia sacro-ucraniana que foi espetacular. Fiz formação com uma doula, terapeuta aquática francesa, que também sobre rebozo, também foi muito bonita. Mas o curso que me marcou mais, e que tu conheces a Isabel, foi de preparação aquática para o parto, portanto, a preparação para o parto que se pode fazer na água, que fui fazer à Bélgica, com a criadora do método, da Aqua Natal, que é a Isabel Gabriels, em que eu tive uma semana. Ela já não estava a fazer cursos, e na altura foi no meu segundo pós-parto, e eu estava aqui com uma crise de identidade porque não tinha ainda, faltava-me qualquer coisa, não tinha ainda segurança naquilo que estava a fazer, e em Portugal haviam alguns cursos, mas eram ou só fechados para enfermeiras ou só fechados para fisioterapeutas, e faltava-me aquele curso. E então eu contactei-a, pedi-lhe para ela me receber, fui para a casa dela na Bélgica, naquele espaço, e foi absolutamente maravilhoso. Nós tivemos só as duas, e na verdade foi a pessoa que eu conheci em toda a minha vida que sabia mais sobre saúde da mulher e água interligada. Portanto, foi absolutamente inspirador. Ela tem quase 70 anos, nós conhecemos e falávamos a mesma linguagem. Eu já estava a fazer coisas parecidas com aquela que ela propunha, e ela é uma pessoa muito humilde também, muito generosa, que me ensinou muito. E aquilo que eu tenho e que trabalho hoje é muito também inspirado no trabalho que ela me ensinou. Tão bonito, Mariana. Ou seja, de forma aqui a resumir, eu tive a oportunidade de conhecer primeiro a Isabel, e ela é incrível, ela é maravilhosa e foi uma oportunidade muito, muito boa. Mas aqui a grande questão é realmente, agora eu acho que temos mais oportunidades de formação, não é? E até mesmo de desbravar aqui o mundo e ir à procura. Só que a verdade é que também não precisamos disso logo no início, não é? Se calhar, se nós Pois não. estivermos atentos aos profissionais, e ainda por cima eu acho que temos cada vez mais, os colegas são muito abertos a isso, e que não há ninguém fecha a porta a ninguém, e que se alguém for bater à porta para querer discutir alguma coisa, ver como nós trabalhamos, Uhum. acho que há essa abertura, e isso é muito importante. Portanto, o observar, o escutar, só às vezes perceber como é que os colegas interagem já nos enriquece, e já conseguimos aprender muito. Portanto, esta disponibilidade, fica aqui a dica porque às vezes essa questão de terminamos o curso e agora. Não precisamos de gastar imenso dinheiro para Uhum. conseguirmos crescer na área que queremos, Sim. né? E foi por isso, Mariana, pela formação, que tu sentiste alguma necessidade de não haver tanta formação aqui em Portugal, de criares tu a tua própria formação? Sim, eu queria Como é muito. que isso surgiu? É porque eu recebi alguns contactos de colegas que me perguntavam onde ir fazer uma formação em que pudessem depois apresentar um projeto como o Aquamãe, onde aprender mais sobre preparação aquática para o parto, onde aprender sobre adaptação ao meio aquático de bebés mais pequeninos, bebés no primeiro semestre. E eu dava algumas luzes, alguma literatura, algumas referências, convidava as pessoas a virem assistir às aulas,
mas depois estava a faltar alguma coisa, algum embasement, não é? Alguma referência. E eu queria muito que isto não ficasse só para mim. Fico muito frustrada quando não consigo encaminhar as grávidas que são do Porto ou que são do Alentejo, porque não têm onde aceder a este tipo de serviços. E tenho este sonho de haver vários programas com outros nomes quaisquer por aí fora. E então esse curso veio nesta perspectiva, nesta minha segunda paixão, que é a formação. Gosto muito da formação, foi uma coisa que eu fui descobrindo, para inspirar outras pessoas a fazer os projetos de acordo com aquilo que é o seu perfil. Não quero fazer nenhum franchising, quer que as pessoas descubram o seu próprio estilo de trabalhar, que criem, que reflitam sobre a sua própria prática, mas que se possam inspirar-nos nas mesmas inspirações que eu tive. Por isso é que eu convidei a Isabel para vir dar a formação comigo. Portanto, eu dava-lhe aqui uma envolvente mais científica e um suporte e uma atualização daquilo que era a população de hoje em dia, porque as técnicas dela estavam adaptadas a grávidas da década de 80, 90. Um, e pronto, e foi um curso. Nós já fizemos 2 edições e teve sempre, eu acho que teve sucesso, teve boa Ah, aceitação. sim, eu tenho certeza, eu tive a oportunidade de estar presente na primeira edição, por isso é que tivemos a oportunidade de nos conhecer. E pronto, eu fui uma das pessoas que te fui chateando antes do curso para tentar perceber, porque sempre me identifiquei com a tua abordagem e deixa-me dizer que eu lembro-me de nós ir trocarmos umas mensagens, depois tu foste super querida e ligaste-me, já era de noite, eram para aí 9, 9h30, tinhas deitado os meninos, lembro perfeitamente, estavas assim meio atarefada, mas conseguiste dedicar um bocadinho de tempo para falarmos sobre aquilo que tu fazes mais Sim. direcionado para a pediatria. E depois é isso, ou seja, parecia que faltava alguma coisa. Portanto, quando eu vi que tu ias fazer o curso da Aquaman, achei que era uma oportunidade ótima para descer. E eu acho que esta questão também é importante, ou seja, nós às vezes estamos muito focados, eu no Norte, no Porto, e se às vezes nós sairmos um bocadinho da nossa zona, formos ver como é que outros colegas trabalham, em diferentes partes do país é diferente. Portanto, foi muito rico porque saí da minha zona, desci e fui ver como é que trabalhas e como é que são as condições. Uhum. Bom, depois aquela questão que estávamos a falar, ou seja, foi um curso aberto não só para fisioterapeutas, aliás éramos poucas, e a convivência com outros profissionais relacionados com a saúde foi muito inspirador e realmente perceber que estamos ali todos para o mesmo propósito, profissões diferentes Uhum. para o mesmo propósito, portanto isso foi mesmo muito inspirador, e foi das formações que mudou a minha forma de viver e de sentir, portanto Foi. foi muito gratificante. Sim, porque acho que Sim, estamos muito mecanizados às vezes, nós, Brenda, desculpa, sim. nós fisioterapeutas estamos muito focados Uhum. para o movimento, é assim, e temos que fazer Uhum. certas, muito teóricos e muito práticos. Sim, E não nos damos a oportunidade de sentir sim, a olha, arte, de sim. sentirmos uns aos outros. E tu criaste essa oportunidade e foi muito Sim, bom. sim, voltar a sentir para depois poder orientar. Mas Sim. eu queria dizer que isto chama-se Aquaman, tem este nome, mas não foi nada inventado por mim. Eu fui buscar coisinhas a vários sítios de coisas que já existem, coisas que já são feitas em várias áreas, mas que não tinham sido, podiam não estar misturadas, mas eu fui inspirar-me em várias pessoas e várias formas de trabalhar e reunir aqui. E o facto de ser multidisciplinar, não é um curso de fisioterapia aquática, e cada um vai tirar aquilo que irá enriquecer a sua área. Portanto, tivemos uma psicóloga que fez o curso, que irá trabalhar a saúde mental com algumas técnicas aquáticas. Tivemos enfermeiras parteiras que vão fazer exercícios de preparação para o parto específico, podem ser feitos na água. Portanto, não é específico só de uma área por isto. Ainda que eu tenho aqui uma grande preferência pela fisioterapia, porque ainda sinto que é a área que consegue cruzar melhor o estudo do movimento na água, a abordagem corporal, e a saúde da mulher. Portanto, eu acho que ainda somos assim o profissional de topo que consegue cruzar estas duas grandes áreas. Temos estes skills, já existem em nós, já Sim, temos esse concordo. background.
Concordo, concordo. E o que é que tu achas que impacto tem para as famílias que tu acompanhas? Esta ligação fisioterapia, água, saúde pélvica, que impacto é que tem para as mães e para as famílias que tu Uhum. acompanhas? Bem, há um risco enorme de benefícios do trabalho na água, que são mais evidentes, mas se eu puder escolher assim, dois grandes, aqueles dois em que eu acho que se destaca em relação ao trabalho fora d'água, porque eu faço exatamente o mesmo trabalho fora d'água, eu oriento sessões de exercício, fora d'água e a preparação para a parte também fora d'água, mas quando eu comparo, o que eu sinto é que na água eu consigo ter mulheres que provavelmente não iriam fazer nenhum exercício fora d'água pelo desconforto que têm, pela falta de confiança que têm, por algum fator de risco associado à gravidez. Então eu tenho mulheres que conseguem fazer uma prática de movimento a gravidez toda e mesmo até ao dia do parto. Eu tenho mulheres que no dia antes do parto estiveram connosco na água e isto vai impactar muito, não só na sua saúde, mas também na confiança que têm, em relação a si. E, hum, e para além disso, é muito mais intuitivo e muito mais fácil esta entrega às sensações do corpo. Não é? Quando eu oriento movimento fora da água, seja uma sessão de pilates ou de yoga, prática somática, é mais difícil de desligar, porque nós temos um estúdio, um espelho, um relógio, um telemóvel. Na água não existe nada. Na água há Estamos aquele ritual despidos, de não é? deixar, estamos despidos. Tiramos as camadas todas e deixamos tudo balinhar. Então somos só nós e é muito mais fácil este habitar do corpo e estar atento às alterações que existem e este escutar das nossas necessidades e desta busca constante do que é que me está a servir agora, o que é que está a ser confortável para mim, que é muito aquilo que ela vai precisar no parto. Um, e é muito mais fácil na água, a água faz quase o papel, o trabalho todo. E o outro trabalho mágico é o trabalho em casal. O trabalho em casal é muito mais fácil na água porque a água diminui um pouco o constrangimento do toque, é muito mais intuitivo eu poder abraçar outra pessoa, com muito menos apreensão, é menos verbal, há mais contacto visual, portanto promover um bonding de um casal durante a gravidez e usar a água para isso, é mais fácil usar a água e tem um resultado super poderoso na relação daquela família que se vai abalar depois do filho nascer. Bom, é isso. A água acaba por envolver, a água é como se fosse Uhum. também é o fisioterapeuta, né? Sim, Acaba também sim. nós só estamos ali quase a orientar, ele vai nos dar aqui Uhum. as respostas e acaba por estar-nos aqui a envolver. Ou seja, a água também enriquece a tua intervenção, não é? Não só a água enriquece a reabilitação ou a intervenção das mulheres que tu acompanhas, mas também a Uhum. tua, não é? Portanto, Sim, temos aqui sempre este elo sim. de ligação. Hum, Fez não é? muita falta na pandemia ir para a água. Foi Sim, 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 sim. sim. Para nós e para as famílias que acompanhamos, né? É para todos. Sim. Um, então, aqui como forma de nós terminarmos, para quem nos está a ouvir, porque isso normalmente são às vezes para os estudantes e não só, que conselhos é que tu darias para as pessoas que gostariam de trabalhar com grávidas, então no meio aquático? Uhum. Ahm, então, algo que eu demorei também a perceber, um grande conselho que eu dou, assim, um dos grandes que eu gostava que me dessem era tentar perceber o que é que faz falta, o que é que precisa, o que é que as pessoas querem, o que é que as pessoas gostavam que acontecesse, quais são as necessidades que existem na comunidade onde eu me insiro. É importante. Depois, Parece que já se faz é, muita coisa, mas ainda há muita coisa para se sim, fazer, não é? sim, porque quer dizer, há pilates em todo lado, há, pronto, não vou estar aqui a dizer, Certo. parece que estou a desvalorizar, mas já existe muito, não é preciso criar uma coisa muito diferente, mas há uma grande necessidade para atividades específicas. E a mulher grávida cada vez está mais exigente. Mas sim, perceber quais são as necessidades, depois ser curioso e nunca parar de estudar. Eu nunca parei de estudar, eu todas as semanas eu discuto casos com colegas,
procuro perceber o que é que posso melhorar, e poder estar sempre a adaptar-me às necessidades das pessoas que nos procuram, estar sempre a estudar. Um, e ter esta humildade de nos sabermos modificar e adaptar-nos àquilo que têm sido as alterações nas recomendações também, e estar atento para ouvir, não é? Nós às vezes nós temos dois ouvidos e uma só boca para conseguirmos ouvir mais do que falar. Às vezes, se nós darmos mais espaço para ouvir, conseguimos adaptar melhor, interpretar melhor as necessidades das pessoas que nos procuram. E em relação à água, a água é um meio onde eu gostava de ver mais projetos a acontecer e mais fisioterapeutas a trabalhar, porque é definitivamente existem recursos em Portugal, existem piscinas municipais fantásticas, não é preciso ter as condições idílicas onde eu trabalho no Estoril, mas existem hotéis com piscinas de água mais morna, existem termas, os recursos existem em Portugal. E mas às vezes nós não podemos estar à espera que os projetos sejam criados por nós. Portanto, até hoje todos os trabalhos que eu tive foram criados. Portanto, se as pessoas têm que ser sair um bocadinho de sua zona de conforto, não estar à espera que haja um projeto que caia do céu, mas criem projetos, não tenham medo de apresentar projetos, não tenham medo de que vos fechem portas, de negociar e de apresentar noutros lugares. Haverá sempre alguma porta que se vai abrir. Arriscar, não é? E ser Arriscar, sim. persistente, também precisamos de um Uhum. bocadinho de sermos persistentes, Sim, sim. e tudo acabará por florir. Uhum. Bom, Mariana, obrigada pela tua partilha. Não sei se queres deixar alguma mensagem final para quem nos está a ouvir. Olha, eu partilho muita informação, imagens e vídeos, mesmo para que outros colegas, e às vezes a descrição dos posts são mesmo técnicas para que isto chegue um bocadinho mais longe, para que hajam colegas que possam inspirar-se e poder oferecer serviços parecidos à sua imagem também. É isso mesmo, Mariana. E para quem não segue, acho que vale mesmo a pena seguir a Mariana. Estamos nesta época das redes sociais, portanto, a Mariana vai partilhando sempre muitas boas reflexões, vai partilhar um bocadinho do seu trabalho e é muito inspirador, portanto, e certamente também estará disponível para vos receber e também tirar dúvidas que Uhum. surjam. Portanto, Mariana, obrigada Obrigada, Joana, obrigada, fiquei muito feliz. para estar aqui a conversar comigo. Para mim foi um prazer enorme voltar a te reencontrar, desta forma um bocadinho mais distante, mas para poder ouvir-te, conversar, conhecer um bocadinho melhor. Portanto, foi um privilégio enorme conversar contigo, foi mesmo muito bom. Obrigada. Obrigada, um abracinho para ti. Deixem-me só Obrigada. informar para nos seguirem também nas nossas redes sociais do GIFA, no Facebook, Instagram, LinkedIn, e Twitter. E não perder o próximo episódio, que certamente também teremos outro convidado especial. Obrigada a todos e uma boa tarde.